Nesta segunda parte do Fora do Jogo vamos falar de rugby com a presidente de uma associação que se chama Juvenil Torneio Radical, que se chama Joana Ribeiro. Tem um mês e tem um objetivo muito especial. Joana, com que objetivo foi criada esta associação? O nosso objetivo foi dar continuidade ao rugby que nasceu em 2008 no projeto Pular a Cerca, na Companhia do Rugby. E então, como vemos aqueles jovens que gostavam de praticar rugby, foi dar continuidade, sendo gratuito, e trabalhar mais com eles também, não só o desporto, mas sim a parte escolar, a educação e o respeito. Este projeto Pular a Cerca na Companhia do Rugby nasceu no âmbito do programa Escolhas, não é? Que era um programa cofinanciado para a integração de jovens em meios de risco. Porquê é que decidiram dar continuidade a este projeto? Com certeza que muitos outros ficaram pelo caminho. Porquê é que este teve que continuar? Porquê é que fizeram tudo para que ele não acabasse? Porque ali no bairro de Cerco só há futebol, na freguesia de Campanhã só há futebol, e o rugby é diferente, e via-se que os jovens dali gostavam de praticar aquele desporto e gostavam do trabalho que nós fizemos ao longo daqueles anos. E era triste nós acabarmos com aquilo, que é uma coisa boa para nós, mas que principalmente para os jovens, de fazerem um desporto gratuito e diferente. Claro, o rugby com certeza que não está acessível assim como, por exemplo, o futebol, como referiste há pouco. Praticar esta modalidade dentro de um bairro problemático, como, por exemplo, o Cerco do Porto ou muitos outros da cidade invicta, não permite que se desplete ainda mais a violência? Não. Porquê? A partir do rugby associamos, mas se calhar, não é peço desculpa porque eu não apresentei o professor Hugo Ferreira, que é treinador de rugby, e se calhar ele é que pode ser a pessoa mais indicada para nos responder a esta pergunta. O rugby é ou não um desporto violento? Eu joguei rugby durante 15 anos e nunca foi um desporto violento. É um desporto de contacto, é um desporto onde a agressividade está sempre presente, mas é sobretudo um jogo de respeito pelo adversário. E que proclama aqui quase valores que são transversais à vida, não é? É um desporto de respeito, é um desporto onde se pretende muita união e um desporto agregador. E trabalhar isso com miúdos aqui que vêm de meios mais desfavorecidos e onde por vezes faltam esses valores, o rugby pode ser um instrumento muito bom. E tem sido um instrumento muito interessante, não é? Levou à criação desta associação. Há quanto tempo é que está neste projeto, Hugo? Desde a associação. Desde o início desta associação eu tive conhecimento deste projeto anteriormente, através do meu trabalho, não é? Trabalho num centro de acolhimento de jovens em risco e vou articulando com outros projetos, neste caso o projeto Escolhas, e conheci este projeto, que me agradou e onde incluí lá 2 ou 3 jovens do meu local de trabalho. E pronto, e assisti também aqui ao desenrolar deste caminho destes jovens, e o interessante aqui foi que esta associação é criada exatamente pelos jovens que constituíram este projeto. Não há aqui nem os doutores, nem os técnicos que agora acharam que o rugby não deve morrer. Não, foram os jovens que beberam todo este projeto do Escolhas de 5 e 6 anos que decidiram que não, se calhar não deveríamos deixar morrer isto, porque isto tem algum significado para nós. E acho que esse é o princípio fundamental de qualquer projeto de inclusão social, não é? É o empreendedorismo. Sem dúvida. E como é que tem sido para si acompanhar estes jovens? Para já tem sido uma novidade, não é? É uma novidade. Basicamente estou a fazer uma coisa que ainda faço, que é a minha profissão, como educador social, trabalho com jovens, continuo a trabalhar com jovens, também no âmbito de desporto, e depois estou a juntar um bocadinho o útil ao agradável. Estou a fazer também uma coisa que fiz durante muitos anos, que me preencheu e me deu muito enquanto pessoa, e que me formou enquanto pessoa, que foi o rugby e o desporto, e neste momento trata-se quase de devolver, não é? Mas como treinador de rugby, preocupa-se em formar bons atletas ou há outros valores que conseguem ser superiores à boa capacidade técnica? Neste momento, o segundo ponto é mais importante, claro, não é? Até porque temos que ver que esta associação é criada e é que tem um tempo muito curto, mesmo se voltarmos atrás e pegarmos no projeto de Escolhas, não há aqui para já uma intenção de fazer isto num clube e de pegar nisto numa competição exaustiva. Trata-se de pegar no desporto saudável, de criar rotinas, de mostrar outras formas de preencher o tempo, outras formas de ócio e de passar valores, não é?
Joana, a Associação Juvenil Torneio Radical começou do zero ou houve uma estrutura que já existia do projeto de escolhas que transitou para esta nova associação? Quer dizer, tem tudo a ver com como é dar continuidade. É óbvio que queremos continuar com o trabalho que fizemos ao longo do projeto, mas podemos dizer que começamos sempre do zero. Somos uma nova equipa, que alguns já trabalham lá há muito tempo, mas também temos os treinadores que fazem parte, por isso é uma nova equipa. Começámos do zero, mas ainda temos os jovens que... E, por exemplo, relativamente à estrutura que existia antigamente, como o caso da Márcia Andrade, que era a coordenadora do projeto, não é? Continua a dar-vos apoio ou desligou-se completamente e deixou que fizessem o caminho sozinhos? Não, por acaso, isso não é possível. A Márcia está connosco e tenho a certeza que vai continuar a estar connosco e nunca nos vai deixar, até porque faz parte desta associação. E não fazia sentido nenhum se ela não fizesse parte, porque, afinal, também foi ela que criou esta escolinha. Sem dúvida. E sem ela também nunca iríamos conseguir criar a associação. Na minha opinião, acho que se não tivéssemos nós todos, que é o grupo que estamos agora, que é muito bom mesmo, e é onde eu tenho orgulho neste momento, é trabalhar com eles e também com os jovens e não deixar nem morrer o rugby, nem sequer deixar que aqueles jovens façam outra coisa sem ser o rugby. Uma atividade saudável, não é? Quantos Claro. atletas vocês têm, nesta altura, já a competir? É sim, nesta altura temos por volta de 20, 25 atletas, porque nós se formos às escolas e divulgar a nossa escolinha é um bocado complicado, porque eles dizem que aquilo é violento, mas nós este ano, aí é que podemos dizer que estamos a partir de zero, é tirar esse mito e mostrar mesmo que o rugby não é violento e trazer mais miúdos para nós. Hugo, mas já estão a competir oficialmente? Já estão a entrar em algum campeonato ou estão ainda a preparar? Neste momento fazem ainda aqui, está muito associado a este projeto e estamos a pegar um bocadinho nisso, associado ao desporto escolar e a pequenos torneios. A ideia que temos agora, e porque está a sair agora uma associação, tem que nascer aqui também algumas missões e alguns projetos, e o projeto de formação é muito mais importante e sobrepõe-se completamente ao projeto de competição de rugby. Era que aqui angariamos também mais gente, não é? Publicitarmos muito mais a nossa escolinha, de forma a podermos ter mais gente de uma faixa etária mais reduzida do que aquele que temos neste momento, entre os 9 e os 14 anos, para podermos trabalhar os valores do rugby, trabalhar o rugby, como é óbvio, que é aqui o grande veículo. Trabalhamos o rugby, trabalhamos também as coisas, as competências escolares, fazer aqui um apoio transversal e depois, chegado a essa altura, se houver outro atleta que queira seguir o rugby, neste caso o rugby enquanto modalidade, de uma forma mais séria, se calhar ser encaminhado para um outro clube que possa fazer isto de uma forma mais séria, mais competitiva. Aqui a nossa missão é criar aqui uma escolinha de pessoas através do rugby. Claro. O que é que, na sua opinião, cativa estes jovens para a prática desta modalidade? Eu acho que cativa qualquer jovem é um local onde eles sintam que passaram um bom tempo, um tempo aprazível, que possam ser um tempo de convívio, um tempo de disputas, um tempo de brincadeira e o intuito é através do desporto. Mas como a Joana disse, o rugby ainda é visto por muitos como um desporto violento. Estão a tentar desmistificar esta ideia. O que é que poderia dizer como treinadores desta modalidade para quebrar esta ideia e este conceito que muitas vezes ainda existe relativamente ao rugby? Não há muitas coisas a dizer. Costuma-se dizer que o que não nos mata torna-nos mais fortes. Eu acho que nunca ninguém morreu a praticar rugby, nem nunca se partiu todo. É de facto um desporto de contacto. Isso é inequívoco, não é? Mas como vemos em tantos outros desportos, e temos aqui o nosso futebol, não é? Que as pessoas também se aleijam e são, se calhar vemos mais no futebol do que no rugby. E vemos situações muito mais maldosas no rugby do que no futebol do que no rugby, não é? E é de facto um desporto de contacto, mas não é o desporto de contacto de murros na cara e de pancadaria a torto e a direito. Tem as regras e o rugby nisso é um desporto muito tático, é um desporto de muitas regras. É preciso saber jogar aquilo, senão não se divertem, senão de facto é assim um jogo anárquico. O que é que, na sua opinião, distingue esta modalidade de outras que possa torná-la mais atrativa? O espírito do grupo.
E eu jogo rugby desde os 14 anos, eu formei-me, também devo ao rugby uma quota parte daquilo que sou enquanto pessoa, das relações em termos de amizade que possuo, ainda hoje, e que não as fui buscar nem à escola, nem à universidade, nem a outras modalidades que pratiquei. E o rugby nisso distingue-se claramente. E depois não é uma opinião pessoal, mas é uma opinião que depois compartilho com muitas outras pessoas que também conviveram, quer comigo aqui no Porto, quer outras pessoas que fui conhecendo em Lisboa, isso, que sentem desta modalidade. É uma modalidade que o espírito de equipa e o espírito de grupo sobressai, porque mesmo dentro de campo não é uma modalidade, como vemos em algumas outras, não é? Em que um pode fazer a diferença. Pois, não, há bons jogadores e há jogadores mais medíocres, mas se não houver equipa, os bons jogadores não sobressaem. Joana, além do rugby, há mais alguma atividade que a Associação Juvenil Torneio Radical esteja a levar a cabo nesta altura, ou que queira levar a cabo no futuro? Não, é só mesmo o rugby que nós estamos a pensar. E, com certeza que conseguirão levar esta modalidade a bom porto. Desejo-vos os maiores sucessos e votos de que tenham um 2013 em cheio. E para quem quiser, sobretudo os mais pequenotes, no Complexo Municipal de Cerco, quer dizer, no Complexo Municipal de Campanhã. Quartas e sextas, das 19h30 às 20h30. É só aparecer. É só aparecer. Sim, é só aparecer. E divertirem-se. Toda a comunidade. E divertirem-se. E perceberem que o rugby, de facto, não é um desporto violento. Mesmo que sejam pessoas fora daquela área geográfica. Claro, sim, claro, é aberto a toda a comunidade e é gratuito, que é bom dizermos isso, porque há jovens que hoje em dia, principalmente nos bairros, não praticam porque não podem pagar. E então é gratuito, por isso está aberto a toda a comunidade. É mais uma motivação, não é? Claro. Obrigada pela vossa presença e até uma próxima. Obrigado, nós. De seguida, apresento-lhe a capa de desporto do jornal Audiência, que estará nas bancas amanhã. Podemos ver que o grande destaque fotográfico é dedicado ao jogo que colocou frente a frente Costuma e Avintes. Treinador do Avintes queixa-se da arbitragem. É o título da reportagem sobre este duelo gaense que acabou com uma vitória do Costuma por 1-0 e com confrontos dentro do campo. No canto superior esquerdo tem lugar o futsal. Módicos sofre pesada derrota frente ao Rio Ave. É o destaque relacionado com a vitória da equipa de Vila do Conde por 9 golos contra 1 dos sandinenses. Embaixo do lado esquerdo, o Audiência dá conta da boa prestação dos automobilistas e motociclistas portugueses no Rally Dakar, com especial destaque para a atuação de Ruben Faria, que se classificou no segundo lugar da geral. Uma notícia para ler nas páginas 8 e 9. Na coluna reservada ao futebol nacional, ainda em baixo, mas ao centro, podemos ver que o Leixões mantém o 9º lugar, Boa Vista volta às vitórias e na 3ª divisão, Grijó chega-se à frente. Os comentários dos nacionais podem ser acompanhados na página 2. Para terminar, do lado direito estão as notícias do futebol distrital. Lixa goleia Porozinho e reforça a liderança, e Óscar Nogueira já vence no Oliveira do Douro. São os títulos relativos à divisão de honra. Na 1ª divisão, Golpilhares continua a somar vitórias e Lessa do Balio humilha Vila Chã, enquanto na 2ª divisão da Associação de Futebol do Porto, Canelas 2010 reforça supremacia frente aos Estrelas de Fanzeres. São estes os destaques que podem encontrar amanhã na secção de desporto do jornal Audiência. Tempo agora para os destaques do futebol distrital com Johnny Lino. Boa noite, Johnny. Olá, boa noite. Sugeria que começássemos pela 2ª divisão, porque a semana passada ficamos a meio, não foi? Sim, sim. Na Série 1, Canelas continua demolidor, cada vez mais cimentado no 1º lugar. Antes de mais, boa noite aos telespectadores. Sim, portanto, o Canelas é neste momento a equipa mais forte, é a equipa que mais credenciais tem para conseguir alcançar o objetivo definido no início da temporada, que é a subida da divisão.
e apesar de algumas dificuldades que encontrou frente aos Estrelas de Fanzers, que é o último classificado. Exatamente, o último classificado, mas que não deixa de ser por isso um adversário que tem a sua valia e que se está a habituar este ano a estes campeonatos. Penso que estes 2 últimos jogos foram contra 2 candidatos, contra o Orcozelo e contra o Canelas, e ambos encontraram dificuldades para ultrapassar, até porque, curiosamente, o Fanzers só cedeu precisamente nos últimos minutos, já contra o Orcozelo foi igual, e este fim de semana o Aranha também só marcou em cima do minuto 90, dando assim a vitória à sua equipa. Portanto, isso comprova que a equipa também, aos poucos, vai ganhando o seu ritmo e vai impondo o seu futebol. Contudo, ainda não chegou para somar mais pontos do que aquele que já conseguiu até o momento, e isto deixa o Canelas imbatível ainda e na primeira posição. A única equipa, não é? Exatamente, e cada vez mais próximo de alcançar o objetivo. Quem deslizou este fim de semana foi o Sporting de Campo, que empatou com o Melres e está agora a 7 pontos do líder. Sim, este fim de semana houve, portanto, o Melres e o Campo são também 2 clubes candidatos à subida da divisão, empataram a 0, o Orcozelo também acabou por não aproveitar a deixa e empatou no derby com o Torrão a 2 bolas, e continua aqui com alguma distância relativamente ao Campo. Poderia ter aproveitado de outra forma este resultado. Portanto, tanto o Campo como o Melres são 2 equipas que se equivalem em termos de valia, estão ambas no topo da classificação, e foi um bom jogo de futebol, pena não ter tido golos. Ainda assim, apesar do empate a 2 bolas no reduto do Torrão, o Orcozelo conseguiu subir 2 posições. Sim, isto vem da tal competitividade que existe nesta série nos lugares de topo. Pronto, um ponto pode alterar em muita classificação. Certamente que estava na mente dos responsáveis do Orcozelo a vitória, não foi possível e a equipa atrasou-se mais um bocadinho nesta luta. Johnny, passando à Série 2, continua tudo na mesma, no topo da tabela classificativa. Exatamente, o Pena Maior teve a sorte, este fim de semana folgou, e teve a sorte do Liberação não conseguir vencer o adversário deste fim de semana e manteve o primeiro lugar. Aqui penso que, como temos vindo a dizer, as coisas estão praticamente decididas quanto às 2 equipas que sobem. Continua a haver 10 pontos de diferença do segundo para agora os 2 terceiros classificados, que é o Sobrosa e o Caí de Rei, ambos com 30 pontos. Aqui a dúvida maior será quem é que termina em primeiro, se o Pena Maior, se o Liberação. Estão muito colados, não é? Estão muito colados. Provavelmente o jogo entre eles mais perto do fim do campeonato irá decidir essa posição, mas até lá penso que serão estas 2 equipas que terminarão o campeonato nos 2 primeiros lugares. Uma goleada das antigas foi o que conseguiu imprimir o Rio de Moinhos ao Sobreirense, 7-2. Exatamente, o Rio de Moinhos tem vindo a subir de produção nos últimos jogos. Encontrou, ou defrontou neste caso, o último classificado e acabou por mostrar a sua supremacia com um resultado expressivo, e que é justo e justifica a exibição que a equipa fez. Johnny, passando agora para a divisão de honra, penso que há novidades relativamente ao jogo entre Candal e Oliveira do Douro, que não tinha acabado. Exatamente, portanto é a situação que já foi falada aqui, relativamente ao ano passado, não é este campeonato, mas ao ano passado, portanto o jogo não chegou ao fim, terminou com confrontos entre os adeptos, e o árbitro acabou por falta de segurança. A semana passada saiu na circular da Associação de Futebol do Porto, portanto esta situação esteve em inquérito, e saiu a decisão final, portanto irá ter que haver, ou irão ter que realizar os 5 minutos que falta, que era 1 minuto para os 90 mais o tempo de compensação. Tanto o Oliveira do Douro como o guarda-redes Ricardo foram ilibados de qualquer processo. O Candal, por seu turno, sofreu uma multa pesada de 250 €, nestes campeonatos acabam por ser multas pesadas, e terá ainda um jogo de interdição do seu estádio por causa destes desacatos. Além disso, o Candal vai ter que repetir também o jogo com o Nogueirense. Exatamente, vem uma boa notícia, portanto no jogo disputado com o Nogueirense, na altura houve um erro técnico do árbitro que mostrou 2 cartões amarelos a um jogador do Nogueirense sem o ter expulso. O Candal perdeu o jogo na altura por 2 bolas a 1, protestou e bem,
de facto houve o erro do árbitro e também irá ter que repetir o jogo, ainda está a definir, deliberou também a Associação de Futebol do Porto a semana passada. O nosso périplo por esta divisão, o Candal perdeu este fim de semana 4-0 com o Sobrado e penso que haja novidades na equipa técnica. Sim, perdeu 4-1, desculpa corrigir-te, 4-1, portanto soube há pouco que o Paulo Gentil terá sido demitido, ainda não consegui confirmar muito bem esta situação, mas a fonte é segura, portanto julgo que não haverá dúvidas relativamente a isso. O Paulo Gentil acabou por ser demitido, acaba por ser de certa forma injusto, porque tendo em conta o plantel que tinha à disposição e os problemas que tem tido com lesões e com castigos e com outras situações, estava a fazer um campeonato, se calhar não dentro daquilo que era esperado pelos dirigentes, mas o campeonato que lhe era possível fazer. A equipa era a melhor defesa do campeonato e continua a ser, apesar de ter sofrido neste jogo quase tantos golos como em toda a primeira volta. Mas pronto, a direção acabou por decidir que seria melhor a substituição do treinador e à partida será isso que irá acontecer. Com esta vitória o Sobrado deu um salto de 3 posições. Exatamente, o Sobrado começou muito bem o campeonato, aos poucos foi caindo na tabela classificativa, entretanto já mudou de treinador, neste momento é o Manuel Pinheiro que está à frente da equipa, é um treinador que no meio do futebol distrital já tem créditos firmados nestas divisões, já treinou o Custóias e subiu o Custóias também à divisão de honra. E está a fazer, portanto, um bom campeonato e está a recuperar o Sobrado da má fase que passou. Nos lugares mais no fundo da tabela, o Alpendurada venceu o Canidelo e já está um bocadinho mais longe da linha de água. Exatamente, o Alpendurada também tem feito uma boa recuperação, somou neste fim de semana a 4ª vitória consecutiva e já saiu dos lugares de descida. Está neste momento na 13ª posição com 24 pontos, ligeiramente mais folgado. Também é preciso notar que há um jogo que não se disputou este fim de semana relativamente ao mau tempo, foi adiado, que é o Valonguense Barrosas, que o Valonguense neste caso é a primeira equipa que está abaixo da linha d'água e dependendo do resultado poder-se-á perceber ou aferir melhor se o Alpendurada terá uma vantagem mais sossegada ou não. Quem está cada vez mais no fundo é o Porozinho, que este fim de semana sofreu 5-1 no jogo contra o Lixa, exatamente. Era um jogo complicado, portanto o Lixa vai bem embalado na primeira posição, está confiante neste momento, tem 4 pontos de vantagem sobre o Prafita, é uma equipa forte e é um dos principais candidatos à subida da divisão. O Porozinho está a demorar um pouco a encontrar o caminho das vitórias e isso pode ser prejudicial. Se não estou em erros, somou neste fim de semana a 7ª, não, porque empatou o fim de semana passado, mas é a 7ª derrota em 8 jogos. E isto deixa a equipa, começa a desmoralizar também o balneário e a equipa. É curioso porque até começou a vencer com um golo logo aos 2 minutos, mas ao intervalo já perdia por 3-1 e depois na segunda parte o Lixa confirmou a vitória com naturalidade. Na Série 1 da primeira divisão, este fim de semana houve 3 derbys gaenses, um deles marcado por aquilo que eram derbys à moda antiga, não é? Que eram as invasões de campo e o final dos encontros da forma menos saudável. Exatamente. Invasão de campo, neste caso, não acredito que tenha havido, porque o jogo foi disputado no centro de estágio do Olival Costuma e o acesso dos adeptos ao relvado é muito difícil, teriam que saltar um muro bastante alto e devido à segurança que existe por causa do Futebol Clube do Porto usar o centro de estágio, julgo que seja difícil, mas nas bancadas houve confrontos entre os adeptos, as duas bancadas. Terminou também com confrontos entre os dirigentes e jogadores, portanto foi uma situação menos agradável de se ver e de se viver, e tudo veio do facto da vitória do Costuma sobre o Abindes por 2-0, onde os responsáveis do Abindes se queixam de erros de arbitragem relativamente, principalmente na segunda parte e relativamente a 2 grandes penalidades que não foram marcadas a favor da equipa do Abindes. O técnico do Abindes queixou-se precisamente disso, não é? Exatamente, o treinador queixou-se disso. Aliás, muita gente nos 2 clubes já passaram, inclusivamente o treinador do Costuma e o treinador adjunto do Costuma no ano passado foram treinadores ou estiveram na equipa técnica do Abindes, portanto já há conhecimento entre eles e foram situações que pronto, não abonam em nada à boa imagem do futebol distrital. Nesta Série 1 da primeira divisão, este fim de semana, o São Félix empatou 100 golos com o Leverense e deixou fugir o Golpilhar. Exatamente, São Félix tem vindo a perder um bocadinho o gás que trazia até ao fim do ano que terminou.
já perdeu a semana passada com o Criciúma, sofreu a primeira derrota do campeonato e este fim de semana empatou com o... Primeiro empate. Exatamente, empatou com o Luberense, num jogo equilibrado. Já na primeira volta, a primeira jornada do campeonato tinha sido assim, e o São Félix apenas conseguiu somar os 3 pontos já perto, ou melhor, na segunda parte, a meio da segunda parte, e este jogo mostra o equilíbrio que existe entre estas duas equipas e que foi notório. O 0-0 acaba por penalizar mais o São Félix, que permite ao Golpilhares fugir, e permite também ao Valadares, que venceu o Foz, aproximar-se e reduzir a vantagem ou desvantagem que tinha para apenas 3 pontos. O outro derby pedroso, Vila, ficou também empatado a 1 golo. Exatamente, o Pedroso começou a vencer por 1-0. Este é um jogo entre Pedroso e Vila que também já vai ganhando alguma relevância a nível distrital relativamente aos confrontos que estas duas equipas tiveram na segunda divisão. O Pedroso começou a vencer, mas o Vila conseguiu chegar à igualdade já no decorrer da segunda parte e somou um ponto justo. E tendo em conta também a adversidade que teve este fim de semana no seu complexo desportivo, acaba por premiar a equipa. Johnny, na Série 2 houve troca de posições no topo da tabela. A Série 2 é uma série bastante equilibrada, portanto nós conseguimos perceber, nesta altura temos 3 equipas com 30 pontos e logo a seguir vem um lote de 4, 5 equipas, onde a diferença 29, pontual 28, é muito reduzida e o equilíbrio, penso que o equilíbrio irá ir-se a manter até ao fim. Isto também surge devido àquela situação de desistência do Leões de Ceroa, que desequilibrou um bocado as contas, mas equilibrou ainda mais a tabela classificativa. E neste momento temos várias equipas que podem, semana a semana, ascender à liderança e perder a liderança ou subir várias posições e descer várias posições. Aqui o Castelo da Maia acabou por beneficiar do empate com o Olfenense, portanto por 1-1, e trocou com o Citânia de Sanfins. Exatamente. O Águias de Eiris perdeu 2-1 com Vila Caís e caiu 5 posições. É isso, bem no seguimento daquilo que estamos a dizer, do equilíbrio que existe, e vamos ver se é este ano que o Castelo da Maia consegue subir. A equipa tem ficado sempre às portas desse objetivo. Johnny, a semana passada falamos aqui da votação que estava aberta para, do teu blog, que estava candidato ao melhor blog de desporto do ano. Penso que tens algumas novidades para adiantar também. Exato. A primeira fase fechou no sábado, à meia-noite do passado sábado, portanto, e como eu pretendia, o blog acabou por ficar nos 5 mais votados e passou então agora à segunda fase, mais uma semana de votações, vai terminar no sábado, onde aí sim será eleito então o melhor blog do ano. Julgo que neste caso, e com um target definido, não tão abrangente como outros concorrentes que estão na mesma categoria, já foi uma vitória chegar ou ficar entre os 5 mais votados, porque isto é um público-alvo muito específico, nem toda a gente segue o futebol distrital com muita intensidade. Os outros blogs são mais dedicados a clubes, Benfica, Porto ou Sporting, ou futebol nacional de uma maneira geral, e ficar entre os 5 mais votados já foi uma vitória enorme para o blog, para o futebol distrital, que assim também é mais divulgado e mais falado. E também mais um marco numa altura em que assinalaste mais um aniversário, não é? Exatamente, os 7 anos do blog foi no dia 5 de janeiro. Johnny, obrigada. Na próxima semana voltamos a falar de futebol distrital. Até lá. Até lá, obrigado. Fica por aqui este Fora do Jogo de hoje. Na próxima segunda-feira à noite voltamos a encontrar-nos às 10 horas. Até lá, fique na companhia da RTV. Não fique de fora do Fora do Jogo.